Fala, gente boa do canal. Mano, desculpe-me. Eu não dei conta de publicar esse vídeo, postar esse vídeo mais cedo para você que está precisando aí do concurso 2018 oficiais RM2 Marinha do Brasil. Tive alguns probleminhas semana passada, essa semana também. Estou na ativa novamente. Eu me comunico através desse site oficial aqui, que é o Nirvana Atômico, no Facebook. Então eu quero lhe mostrar um lance. Minha caixa de entrada, que acabei de olhar agora, tem 28 novas mensagens, são mais 15 notificações, mais essa galera linda e deliciosa que está aqui de inscritos, mais os e-mails. Então, mano, eu não consigo, eu sozinho não consigo ainda fazer um lance hábil, né, de postagem frequente de vídeo. Por isso essa demora. Perdoe-me. Muito obrigado ao Pedro Dales. Ele mandou aqui um lance, cara, que ele fala que mora no Rio de Janeiro. Ele é Pedro Oliveira. Pedro Dales Oliveira. Pedro, obrigado, irmão. Vamos junto nessa caminhada que vai dar tudo certo. Quero mandar também um super abraço pro Marcos André Campos. Esse cara é gente foda pra caralho aqui, ó. E o cara gosta de uma tatu, ficou mais foda ainda. Então o cara é gente boa. Isso aqui é mano, é brother. Aqui o cara tá todo vestidão aqui, ó, de, sei lá, bagulho louco. Mano, sangue do meu sangue, viu, velho? O nome de guerra dele é Campos. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Vamos para o vídeo. Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3. Esse é um texto pequeno, parece até um excerto, mas não é não, é um lance aqui de uma pessoa. Em apenas uma geração, o estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser mitigado por quem se sente sufocado ou distraído pelas demandas ininterruptas da conectividade. Segundo pesquisa recente, quem envereda pela pantagruélica massa de páginas da internet dedica, em média, não mais de 10 segundos a cada uma que acessa. Quem falou essa coisa louca foi Dorri Razin. Questão 1. Assinale a opção que indica corretamente o sentido da palavra destacada no trecho. O estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser mitigado. Pronto, você bate na questão dessa. E essa questão exige, basicamente, conhecimento prévio. O camarada que tem o costume de uma leitura diária, né, ler artigos, ler trechos de jornais, revistas, ele vai entender o significado desse mitigado no texto. E o que é ser mitigado? Eu posso simplesmente marcar uma opção aqui. Mas eu vou comportar como um aluno que, assim, ele tem mais ou menos uma noção de qual poderia ser a resposta, mas ele está em dúvida. Vamos lá em cima, então, tentar entender um pedaço do texto. Ele fala assim: em apenas uma geração, o estado de exaltação... Então, vou pegar esse pedaço aqui porque chamou minha atenção. Ó. O estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital. Então aqui eu tenho uma situação. Vou botar em vermelho. Olha só. Eu tenho uma exaltação diante do inebriante. O candidato também não sabe o que é inebriante. Então deixa esse negócio quieto aqui. O estado de exaltação diante do ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital. Você que está acostumado a fazer uma interpretação rígida e já sabe o sinônimo da palavra mitigado, você vai me criticar. Mas eu estou me comportando como um aluno que chegou nessa situação aqui e ele não sabe o que é mitigado, ou ele tem uma vaga noção. Observe que o texto que eu marquei em amarelo, ele fala sobre estado de exaltação.
E aqui embaixo ele fala, né, eu separei aqui em amarelo, vou começar outro trecho falando assim: começa a ser mitigado por quem se sente sufocado ou distraído pelas demandas ininterruptas da conectividade. Situação 2, eu vou botar aqui em azul. Na situação 1, eu tenho o estado de exaltação, diante do ganho de tempo e expansão do conhecimento proporcionado pela era digital. Na situação 2, eu falo que ele começa a ser mitigado por quem se sente sufocado. Então parece que esse estado de exaltação aqui, ele vai perder força. Porque ele começa a ser alguma coisa por quem se sente sufocado ou distraído pelas demandas ininterruptas da conectividade. Eu tenho aqui, olha, a letra A, abrandado, letra B, sustentado, letra C, exacerbado, letra D, determinado e letra E, pressionado. A resposta para essa questão é a letra A. Ele começa a ser abrandado, ou seja, ele começa a ser diminuído. Depois que eu marco aqui, eu vou tentar encaixar essa palavra, esse sinônimo, no mitigado. Então eu vou substituir o mitigado por abrandado. E vou ler o trecho novamente. Só tem que esse segundo pedaço aqui que eu botei em azul, que você pode perceber aí, que é esse pedaço aqui, o estado de exaltação, diante não sei o que, começa a ser mitigado, você vai perceber, na pior das situações, que diante dessa loucura de exaltação, algumas pessoas se sentem sufocadas, ou até mesmo distraídas, por essa demanda ininterrupta de conectividade. A letra A, ela vai casar exatamente com a situação. Esse estado de exaltação começa a ser diminuído. Eu começo a ponderar essa situação. Não é sustentado, porque eu vou ter a mudança do estado de exaltação em algum outro estado, no caso aqui é o sentimento de estar mitigado. Letra C, exacerbado. Aí o camarada tem que saber, né? Não é possível, exacerbado é exagerado. Ele vai ser determinado, eu acho que sustentado e determinado nessa situação aqui, eles não vão funcionar. E pressionado também não é. Você tem que perceber que tem uma mudança da situação 1 para a situação 2. E a questão 1 ela traz um trecho, né, mostrando essa mudança. Então, sinônimo para mitigado é abrandado. Ficou a letra A. Questão 2. Assinale a opção que sintetiza a ideia principal do texto. Sintetiza. Eu posso falar que sintetizar aqui ele vai resumir a ideia principal do texto em letra A. A indiscutível expansão do conhecimento humano via internet. Ora, depois da leitura do texto, você percebe que não é só a indiscutível expansão do conhecimento humano via internet. Você vai perceber logo aqui no início do texto que eu tenho aqui em apenas uma geração o estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital. Não é só essa a ideia passada pelo texto. Eu tenho uma contra-ideia que começa a ser diminuído por essas pessoas que se sentem sufocadas ou distraídas. Tá? Então vamos voltar lá. Letra B. O desenvolvimento incalculável dos meios de comunicação na era digital apresenta somente uma ideia. Letra C. O domínio absoluto e produtivo da internet na vida das pessoas não apresenta o efeito colateral provocado por essa grande expansão, né, dos meios de comunicação, especialmente a internet. Letra D. O surgimento da necessidade de uma desaceleração dos contatos digitais. Observe a letra D com carinho. Na letra D, eu tenho o surgimento da necessidade de uma desaceleração dos contatos digitais. Essa é a letra. Por quê? No início do texto tem a primeira situação, que é diante do estado de exaltação provocado pela expansão de conhecimento proporcionado pela era digital. Depois eu tenho falando que esse lance começa a ser diminuído. Na letra D,
eu vou dar a contraproposta para aquilo que foi falado anteriormente. Então ficou o surgimento da necessidade de uma desaceleração dos contatos digitais. Além disso, o texto vai falar sobre a pesquisa recente, que fala que quem envereda pela pantagruélica massa de páginas da internet dedica, em média, não mais de 10 segundos a cada uma que acessa. Ou seja, as pessoas estão diminuindo. Ficou a letra D e na letra E, os transtornos intelectuais causados pela ausência de conectividade. A letra E é uma letra que caiu aqui sem a menor justificativa, porque eu não falo sobre os transtornos intelectuais. Pode crer? Fácil para quem faz uma leitura interpretativa. Ficou a letra D. Questão 3. Assinale a opção que identifica corretamente o tipo de estrutura argumentativa do enunciado abaixo. Eu vou ficar esperto com esse trecho, com esse excerto. O que é excerto? É um pedaço de um texto. Porque eu tenho um lance que começa assim, segundo pesquisa recente, depois eu tenho um nome de alguém que assume esse texto. É a presença do autor ou da autora que elaborou esse excerto. Lendo, segundo pesquisa, ou seja, segundo dados levantados recentemente, quem envereda pela pantagruélica massa de páginas da internet dedica, em média, não mais de 10 segundos a cada uma que acessa. Se eu cito o autor, o responsável, eu preciso assinalar a citação de autoridade. Eu tenho a autoria reconhecida aqui. Essas 3 primeiras questões dessa prova são questões assim que não desviam muito da interpretação e exigem do candidato muita atenção, principalmente essa número 3, onde apresenta o nome do autor, tá? Então, a número 3 ficou a letra E, porque depois desse excerto, eu tenho a citação desse lance aqui, que é o autor. Ficou a letra E. Número 4. Que opção apresenta a característica do comportamento humano sugerida pelo dito popular? Se o falar é prata, o silêncio é ouro. Olha só, eu tenho esse lance aqui, e desse lance você vai procurar o que ele representa. Se o falar é prata, o silêncio é ouro. Como descobrir isso aqui, meu compadre? Mano, você pode até falar aí que a videoaula tá cansativa, que eu não tô passando dicas e tal. Mas não tem como, cara. Isso aqui é bater o olho e pensar assim. Se falar é bom demais, ficar calado é melhor ainda. Se falar é legal, o cara que fica calado, ele está ganhando mais ainda. Então, se o falar tem um peso, o silêncio tem um peso maior ainda. Eu estou comparando o falar com a prata, que tem um significado, né, financeiro, que tem um valor financeiro, e depois eu estou comparando o silêncio com o ouro, que tem outro valor financeiro. Então, se o falar é prata, se esse falar vale prata, o silêncio, que é recomendado para quem fala demais, ó, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Mano, você está falando demais aí, ó, você podia ficar calado, não é isso que a gente fala? Então, o silêncio é melhor que falar. Letra A, timidez. Esse trecho aqui representado por timidez, ó, você vai ouvir esse dito popular aqui, ó, então você vai sentir timidez. Não, não é timidez. Discrição, opa, mano, vem cá, seja um camarada discreto, fala menos, abre menos esse bocão seu aí. Você está falando demais, porque quem fala está ganhando prata. Agora, o silêncio, ficar calado, é ouro, sacou? Então seja discreto, fica calado na sua. Letra C, melancolia, tristeza, será? Não. Letra D, insegurança, também não.
Letra E, inconsistência. Tá vendo, cara? Quando você faz esse jogo que eu fiz, embora seja um concurso difícil de comentar, porque essas questões são bastante lógicas, eu tento, né, associar uma coisa a outra. E quando eu falo que falar é prata, o silêncio é ouro, a única que vai caber aqui, depois de uma interpretação em cima desse dito popular, né, que apresenta a característica do comportamento humano, a única que vai caber aqui é a descrição, camarada discreto. Depois que você já tem a ideia do que apresenta esse trecho, basta procurar. Você vai cair direto na descrição e as outras vão ter uma certa repugnância ao resultado encontrado. Número 4 ficou a letra B. Número 5. Em que opção a frase está correta, segundo os critérios ortográficos vigentes? Tem que descobrir aqui qual está correta. Tenho 4 erradas e uma correta. Letra A. Neste ínterim, coube a ele esperar a solução do problema. 2 zebras aqui. Primeiro, que ínterim não se grafa assim. Eu preciso do acento agudo, marcando essa sílaba aqui como uma sílaba tônica. Portanto, é uma palavra proparoxítona. Se é proparoxítona, leva o acento aqui. E o acento é um acento agudo. Segunda zebra, coube a ele. Crase diante de ele, pronome pessoal do caso reto, de jeito nenhum. Vamos dar uma recordada aqui. Crase é diante de pronome possessivo, é um caso facultativo. Crase é quando a palavra anterior exige ou rege a preposição a, e depois dela vem aquele, aquela, aquilo. E outro pronome é o pronome de tratamento senhora, senhorita e dona. São só esses 3 casos, tá? No caso de pronomes. Então essa letra A está duplamente errada. Vamos botar ela em vermelho aqui agora. Letra B. Às vezes os espectadores se manifestam no cinema. Pimba. Olha só, às vezes, vírgula. Adjunto adverbial, formado por uma palavra feminina. Aqui eu preciso da crase. Zebra também, olha só. Então, além da vírgula, para delimitar o adjunto adverbial, precisaria da crase nesse as. Letra B está errada, vamos marcá-la como errada. Marquei só o às vezes. Letra C. Ele saiu à revelia depois que recebeu o contra-cheque. Opa, interessante esse. Ele saiu à revelia. O que significa revelia? Ele saiu loucão, cara. Ele saiu revoltado depois que recebeu o contra-cheque. E o que é revelia? É rebeldia. Ele saiu revoltado. Revolta. Pode crer? Então a letra C é a letra certa. Vamos marcar como a letra certa. É um adjunto adverbial formado por uma palavra feminina aqui. E esse A, ele carrega um artigo e uma preposição. Por isso que ele ficou com esse acento grave, indicativo de crase. Guarde isso. O acento da crase é grave. O outro acento, que é o inverso desse aqui, é o acento agudo. Letra D. Ela gosta de dar blusas cor-de-rosa às amigas. Pegadinha, blusas cor-de-rosa. Cadê o hífen aqui? Foi? Até que passa batido, né? Você fala assim, concordou certinho com a palavra blusas, cor-de-rosa não pode ter plural, mas o lance estava no hífen. Ela gosta de dar blusas cor-de-rosa às amigas. Está errado também, porque faltou o hífen. Letra E. A seguir, todos serão levados para a autoescola. 2 zebras. Primeiro, esse a seguir, onde eu não posso colocar a crase diante de verbo no infinitivo. Diante de verbo, né, de um modo geral. Então, esse aqui já deu zebra. Todos serão levados para uma autoescola. Eu preciso tirar esse hífen aqui, ó. Está errado. Então, duplamente errada, a letra E foi marcada em vermelho. Ficou a letra C, número 5. Próximo. Número 6, anulada. Pode crer? Pular para 7. Assinale a opção em que o sufixo adverbial mente exprime tempo. Vamos lá então. Eu tenho um sufixo. O sufixo vem depois.
da partinha principal da palavra. Vou marcar esses mentes aqui, ó, porque o próprio exercício, a própria questão propôs isso. Eu tenho um mente desses aqui, que que exprime tempo. Mais uma questão onde eu preciso de um conhecimento prévio, cara. Essa daqui, então, não tem nem como eu te explicar. Eu tenho que resolver e marcar certa. Mormente significa principalmente. Letra B, terrivelmente, algo muito terrível. Possivelmente, indica uma possibilidade. Inadvertidamente, sem avisar. Agora, a letra E, concomitantemente, é ao mesmo tempo. Opa, então marcou a resposta pedida pela questão 7. Assinale a opção em que o sufixo adverbial mente exprime tempo. Ficou a letra E, porque concomitantemente significa ao mesmo tempo. Eu faço isso e aquilo concomitantemente. Eu faço isso e aquilo ao mesmo tempo. Questão 8. Foi uma cerimônia muito fina, para poucos convidados. Assinale a opção em que o adjetivo é utilizado com o mesmo sentido empregado na frase anterior. Letra A. Tinha uma voz muito fina, que às vezes desafinava. Será que é isso? Vamos ler aqui. Foi uma cerimônia muito fina. Ah, então ele está falando que foi uma cerimônia muito top. Uma cerimônia, assim, muito reservada. Uma cerimônia muito chique, para poucos convidados. Então esse aqui, ó, tinha uma voz muito fina, não tem nada a ver. Está falando do timbre da voz dele. Não é isso? Então eu botei ele aqui em vermelho. Sabia gastar dinheiro e frequentar ambiente fino. Opa! Ambiente fino. Ambiente chique. Tá bom? Vou marcar isso aqui. Letra C. Selecionou para o jantar um vinho de fino sabor. Esse fino sabor aqui fala que é um sabor exclusivo. Um sabor selecionado entre vários sabores de vários vinhos. Você pode até falar, peraí, mas esse fino sabor parece muito com a cerimônia muito fina. Mas aí, cara, eu substituí o fina por chique. E aqui está falando desse sabor, que é um sabor chique? Não, é um sabor diferenciado. Então a letra C está realmente errada. Entendeu aí? Ó, letra D. O livro coube na bolsa porque era fino e pequeno. A espessura dele, ele era fino. Então não tem nada a ver com chique. Vou marcar isso aqui como errada. Vermelho. Letra E. O aluno fez uma observação fina. Ah, bacana. Ele fez uma observação inteligente. Ele fez uma observação que se destacou dos outros, que demonstrou o domínio do conteúdo. Então também não é chique. Ficou a letra B, porque o camarada frequentava ambiente chique. Foi como a cerimônia, muito chique. Pode crer, número 8 ficou a letra B de bola. Número 9. Em que opção a regência verbal está correta, de acordo com a norma padrão? Letra A. Informei-lhe de que o diretor não estava presente. Observe que esse lhe está errado. Quem informa alguém de alguma coisa. É informei-o, não é informei-lhe. Isso aqui está errado. Tem mais alguma dica para passar? Tenho, uma bacana. Observe que esse lhe é utilizado para objeto indireto. E observe que depois do objeto indireto vem outro objeto indireto. Então é um verbo bitransitivo em cima de dois objetos indiretos. Não é um bitransitivo em cima de um objeto direto e indireto. Na realidade, esse verbo aqui configurou um verbo. Então, na realidade, essa colocação aqui configurou um verbo formado por uma aberração. Ele é um verbo transitivo indireto e transitivo indireto. Errado. Nos verbos bitransitivos, vamos colocar isso aqui? No verbo bitransitivo, eu vou encontrar um objeto indireto e um objeto... Eu vou encontrar um objeto direto
mais objeto indireto. Posso inverter? Pode, sem problema. Objeto indireto mais objeto direto. Mas eu preciso ter esses dois objetos. Jamais objeto direto com direto e jamais indireto com indireto. Nesse caso aqui, ele está com a transitividade errada. Letra B. Os amigos lhe cumprimentaram por seu sucesso. O cumprimentar também está errado. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então não pode ser lhe. Esse lhe aqui é para objeto indireto. A questão está insistindo nisso, hein? Vamos lá. Os amigos o cumprimentaram ou cumprimentaram-no, que é a colocação correta. A colocação correta de uma, vamos botar aqui embaixo, ênclise. Vamos fazer aqui. Cumprimentaram-no. Essa é a colocação correta. Eu tenho cumprimentaram mais o. Torna-se cumprimentaram-no. As moças em luto esvaíram-se de lágrimas. Esse esvair aqui está errado. Elas, em luto, as moças, esvaíram-se em lágrimas e não de lágrimas. Feio isso, né, cara? Feio até para fazer correção. Letra D. Convoquei-os a se apresentarem prontamente. Essa é a questão correta. Porque o verbo convocar aqui tem a seguinte transitividade. Quem convoca, convoca alguém. Convocou quem? Quando eu vou fazer essa pergunta, do quem ou o que, vamos botar também essa dica. Quem ou o que, mais verbo, eu vou achar o objeto direto. Então está o objeto direto devidamente utilizado na letra D. Letra E. Ele diz que as músicas de Mozart o aprazem. Ele diz o quê? Que as músicas de Mozart. Agora, esse verbo aqui é aprazer. Aprazer a quem? A ele. Opa, se eu tenho a ele, é igual a lhe. Então não poderia ser usado o, ou não pode ser usado o, que já botou aqui. O certo seria lhe. Questão fácil, né, cara? Eu considero fácil, porque trabalhar com transitividade é muito tranquilo. Se você tem alguma dúvida, volta aí no canal que eu devo ter umas 2 ou 3 videoaulas sobre isso. Então a correta ficou a letra D, porque está corretamente utilizada a transitividade para o verbo convocar. Número 10. Assinale a opção em que a palavra destacada foi corretamente acentuada. Letra A. Devemos procurar apoio uns com os outros. Se liga, apoio é uma palavra homônima a apoio, correto? Por isso que ele botou esse acento aqui, ó. Apoio é igual a apoio. Elas têm a grafia correta, porém a sonoridade, na hora que eu vou falar, é diferente. Eu não utilizo mais, de acordo com a nova acentuação, esses acentos chamados de acentos diferenciais, para diferenciar uma palavra da outra. Então, essa questão está errada. Não posso acentuar, porque não existe mais o acento diferencial. Vamos botar aqui em vermelho. Pronto. Letra B. Manteve o braço na tipóia. Como é que faz isso aqui? Tipóia. Essa é a divisão silábica. Observe que existe uma palavra paroxítona, onde a sílaba tônica é um ditongo. Esse ditongo forma um hiato com a última sílaba. Na regra, fala que eu não acentuo palavras paroxítonas onde a sílaba tônica forma ditongo. Então, esse poi não pode ter acento agudo. Qual que é o contrário do acento agudo, que vai na outra direção? Acento grave indica o quê? Crase. Isso é para a gente ir recordando. Letra C. Nem todos os heróis de guerra foram condecorados. Como eu grafo heróis?
Rois. A sílaba tônica denuncia uma palavra oxítona, terminada em ditongo. Opa, eu aceito. Um ditongo aberto na oxítona. Esse aqui é paroxítona, não posso ter o acento nesse ditongo, não. Então a letra C está correta. Vamos lá ver as outras. Letra D. Não convém levar as crianças para a festa na praia. Não convém. Que não convém levar as crianças. Então esse levar aqui no infinitivo, ele mostra que isso aqui está no singular. Obviamente eu tenho outra oração aqui, ó. Você sabe qual oração é essa? Vou pegar esse não convém e vou fazer aquela perguntinha para achar o sujeito aqui, ó. Parece que é a oração principal. Que não convém levar as crianças para a festa na praia é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E ela está no singular, marcado por esse verbo que está no infinitivo. Então, esse convém estando no singular, ele não pode ter esse acento de chapeuzinho, chamado de acento circunflexo. Mais uma vez, chapeuzinho, você não vai falar mais, você vai falar acento circunflexo. A letra D está errada por causa do acento no convém. Vou botar em vermelho. Letra E. Os meninos abandonados foram conduzidos ao juizado. Até para falar é diferente, né? Juizado. Se eu acentuar esse I aqui, vai dar a ideia de que a sílaba tônica é o I. Então eu tenho que ler assim, ó. Olha que loucura. Juizado. Juizado e não juizado. A sílaba tônica em juizado é o zá. Juizado. E não juizado. Juizado. Pode crer? Essa aqui é uma palavra pró-paroxítona com acento indevidamente utilizado. Ela se tornou pró-paroxítona por causa de um acento indevidamente utilizado. Esse acento agudo no I. O correto é juizado. Paroxítona é terminado em O, ou seja, não leva acento. A letra E está também errada. Ficou a letra C. Uma questão muito tranquila também. Questão 11. Tem um texto para nós aí, ó. Língua, religião e alta costura são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término da sua duração histórica. São os valores universais que, por servirem a toda a humanidade e não somente ao povo em que se originaram, justificam que eles sejam lembrados e admirados por outros povos. A economia e as instituições são apenas o suporte local e temporário de que a nação se utiliza para seguir vivendo enquanto gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá quando ela própria já não existir. Texto de Olavo de Carvalho. Questão. Com relação ao emprego da vírgula no período destacado, destaquei agora, tá? Eu li sem esse destaque. Destaquei agora na edição. Assinale a opção em que o comentário está correto. Letra A. As vírgulas separam o vocativo do termo fundamental. A vírgula é essa daqui, ó. Essa e essa daqui. Então, tem um período aqui marcado por vírgulas. Vou botar em amarelo agora. Qual é a utilidade desse período? Será que é um vocativo? Vocativo é um chamamento. Se fosse chamamento, eu deveria chamar o local e temporário agora. A economia e as instituições são apenas o suporte. Local e temporário. Eu estou chamando os dois. Falou que é vocativo? Então não é vocativo. Isso aqui está errado. Não estou chamando ninguém, não estou chamando nada. Letra B. As vírgulas podem ser retiradas sem prejuízo do sentido. A economia e as instituições são apenas o suporte local e temporário. Eu posso retirar essas vírgulas porque local e temporário são duas qualidades para o suporte. Isso aqui não constitui uma oração subordinada adjetiva. Eu não tenho pronome relativo. Se fosse pronome relativo, que é marcado por que, né, o qual, a qual, cujo,
eu não poderia retirar. Por quê? Sem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. Com vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa. E nesse caso aqui não é nem explicativa, nem restritiva. Ela é apenas uma qualidade para o suporte, que o suporte é local e temporário. Então eu posso retirar. A letra B é a letra correta. Vamos analisar agora as outras letras. Letra C. Seria possível substituir as vírgulas por pontos e vírgulas? Jamais. Ponto e vírgula, eu vou dar uma pausa e vou mudar de assunto. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma qualidade para o suporte, não mudança de assunto. Letra D. O uso das vírgulas se deve ao deslocamento de termos. Hã? Nada a ver? Vou pular. Letra E. As vírgulas estão isolando termos de natureza adverbial. Sério, local e temporário são adjuntos adverbiais? Não, eles são qualidades para o suporte. Então, realmente, ficou a letra B diante das propostas absurdas da A, C, D e E. Bora para a próxima questão. Número 12. Observe que essa questão aqui gerou muitas dúvidas acerca da sua correta resposta. A resposta que deveria ser marcada é a letra D, segundo o gabarito. Porém, vamos ler o que está pedindo. Em que opção a preposição D completa a lacuna corretamente de acordo com a norma padrão? Então, vou tentar colocar esse D nessas lacunas. O que é a lacuna? É um buraco a ser preenchido. E a resposta do gabarito ficou a letra D, mas passe-me um lenço embebido, pede a preposição em. E o gabarito fala que aqui é D. Então, muita gente brigou, muita gente reclamou, e eu vou deixar essa questão assim para você ver, apreciar e saber que a galera quebrou o pau e não concorda com a resposta letra D oficial do gabarito. Questão 13. Em que opção se encontra um exemplo de uso exclusivamente denotativo da linguagem? Vamos lembrar aqui, depois a gente sobe a tela. Denotativo, a gente vai lembrar assim, vem de dicionário. Por causa do D aqui, ó. Pode crer? Ó, vou deixar em destaque. Denotativo, dicionário. É real. Conotativo é irreal. É a tal da figura de linguagem. Então eu vou ter uns lances aqui para baixo que não vão caber na oração porque eles são irreais. Eles não vão combinar com a proposta que eles apresentam. Vou subir a tela agora. Pronto. Letra A. Toda unificação que pretenda arejar as regras do uso da língua deve ser sempre bem-vinda. Vamos lá. Eu consigo arejar as regras? Eu consigo arejar meu quarto, arejar minha sala, mas arejar a regra eu não consigo. Sacou aí qual é que é? Letra B. O novo acordo que regula a representação escrita da língua incide apenas sobre a roupagem das palavras e as notações léxicas. Quando é que eu posso falar que a palavra tem roupa? Roupagem. Isso é impossível. Somente no modo conotativo. Então, vou marcar aqui porque eu não marquei. Eu vou botar aqui vermelho e eu vou botar esse aqui também vermelho. Letra C. A língua portuguesa é um bem precioso que une povos que o mar separa, mas que a afetividade aproxima. Observe que eu tenho une povos e o mar separa. Sacou? Eu tenho aqui o caso de uma antítese. Duas ideias contrárias, porém, elas se suportam. Se fossem duas ideias contrárias que não se suportassem, seria um paradoxo. Letra D. As palavras usadas pelos falantes em cada país constituem um imenso e inesgotável manancial de termos, com origens muito diversas. Eu posso falar que as palavras usadas pelos falantes em cada país, elas são um manancial de termos, porque manancial, conforme a sua etimologia,
se refere a nascente de água. Manancial se refere à água. Então, eu estou usando indevidamente a palavra manancial para falar sobre as palavras usadas pelos falantes em cada país. Pode crer, isso aqui não dá. Manancial é de água e não de palavras. Então, vou marcar aqui manancial e vou marcar vermelho. Letra E. Alguns pronunciamentos divergentes sobre a nova ortografia tornam oportuna a reiteração de alguns aspectos que a caracterizam. Eu não notei nada de conotativo. Eu não notei nenhuma figura de linguagem nesse período. Relendo. Alguns pronunciamentos divergentes sobre a nova ortografia tornam oportuna a reiteração de alguns aspectos que a caracterizam. Então, a letra E fala exatamente o que está escrito, sem nenhuma interpretação e sem usar nenhum termo inadequado a outros termos. Pode crer? Olha só. Então ficou a letra E porque eu não tenho nenhuma figura de linguagem nesse período. Na letra A eu tive arejar, que eu deixei sem marcar, vou marcar agora. A letra B eu tenho roupagem das palavras, eu vou marcar agora. Na letra C eu tenho unipovos, que o mar separa. E a letra D eu tenho o manancial formado pelas palavras. E está errado. Somente a letra E, então, é a letra correta. Bora. Questão 14. Assinale a opção em que a concordância está correta, tendo em vista a norma padrão. Letra A. Tu e eu comparecerão? Errado. Tu e eu compareceremos. Vamos marcar como vermelho. Letra B. Soou. O verbo soar pode flexionar. Soaram 10 horas. Com tranquilidade. Letra C. Memórias póstumas de Brás Cubas me encantam. Mentira. Eu não tenho aqui o artigo definido pluralizado, falando que as memórias póstumas. Eu tenho o nome do livro, Memórias Póstumas. Embora os dois estejam no plural, não há na frente desse nome próprio o plural. Tipo, Estados Unidos é o melhor país. Se eu quiser pluralizá-lo, eu tenho que colocar os Estados Unidos são o melhor país. Então, Memórias Póstumas está no plural, mas aqui eu não tenho o artigo definido pluralizado, né? Antes dessas duas palavras pluralizadas, então aqui deve ficar no singular. Pronto. Letra D. Foi eu que lhe enviei os documentos para análise? Não, não é foi eu, é fui eu. Está errado aqui. Letra E. Ela é uma das raras pessoas que escreve desse modo. Opa! Ela é uma... Eu vou pegar esse pedaço e vou falar, ela é uma que escreve desse modo. Ela é uma das raras pessoas. Concordando que escreve desse modo, concorda com ela é uma. Letra E é a resposta correta. Fácil também. Número 14 ficou a letra E. Número 15. Em que opção a frase está escrita de acordo com a norma padrão? Letra A. A empresa que trabalha demitiu muitos funcionários. Nossa, isso aqui está faltando um lance aqui no meio. A empresa em que trabalha. Então, isso aqui está errado. Letra B. Essa é uma idade maravilhosa, onde você descobre a vida. Onde está errado, o certo é na qual você descobre a vida. Então, vamos marcar isso aqui também como vermelho, está errado. Letra C. Este é o autor a cuja obra me referi naquele artigo. Está correto. Você se referiu a quê? A cuja obra. Quem se refere a alguma coisa. Então, ele se referiu a cuja obra. Outra questão fácil. Eu vou ficar de olho no verbo referir. Letra D. O sentimento no qual ela demonstra por mim é sublime. Está errado. É o sentimento o qual. Vou marcar agora a resposta correta.
Ela lembrou de que o aniversário do seu irmão é hoje. Credo, ela lembrou o quê? Ela lembrou que só. Não tem esse de que. Ela lembrou que o aniversário do seu irmão é hoje. Então ficou a letra C. Questão 16. Assinale a opção correta quanto à classe gramatical do termo destacado na frase. Diante do perigo, ele ficou feito uma estátua. Como que eu faço para descobrir a utilidade desse troço aqui? É um verbo, adjetivo, uma conjunção, uma interjeição ou um substantivo? Ora, eu vou mudar um pouco a leitura e já vou descobrir. Está assim, diante do perigo, ele ficou como uma estátua. Quer saber qual a utilidade disso? Peguei na internet conforme a definição. É uma conjunção. As conjunções e, mas, ou, logo, pois, que, como e porquê. Conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Foi? Ah, mas você leu o lance? Li, porque eu mudei aqui em cima. Olha, diante do perigo, ele ficou como uma estátua e não feito. Né? Esse feito aqui está no lugar do como. E como é uma conjunção. Bora? 16 ficou a letra C. 17. Assinale a opção em que a colocação dos termos na frase encontra-se na ordem direta. Vamos ler. Letra A. Simples e asseadas eram as roupas que ela usava. Está errado. Na ordem direta deveria ser assim. As roupas que ela usava eram simples e asseadas. A letra A não está na ordem direta, portanto em vermelho. Letra B. Esconde-se o sol, crescem as nuvens, cai a chuva fina. Vai ficar assim. Passando para a voz ativa aqui, né? O sol é escondido, as nuvens crescem, a chuva fina cai. Esse se aqui, ó, tá passivando o sol. Esconde-se o sol. O sol é escondido. As nuvens crescem. A chuva fina cai. Esse aqui também está errado, vai ficar em vermelho. Letra C. Nenhum de nós deverá repetir palavras tão rudes e injustas. Vamos ver? Nenhum de nós, certo, deverá repetir o quê? Palavras tão rudes e injustas. Essa está na ordem direta. Não tem nada errado aqui. Tem um verbo. Quem é que deverá repetir palavras? Nenhum de nós. Repetir o quê? Palavras. E aqui uma qualidade para elas, tão rudes e injustas. Ficou a letra C. Letra D. Ainda doíam-lhe nos pés as pisadas dos jogadores adversários. Está errado, vou colocar em vermelho e vou justificar. As pisadas dos jogadores adversários ainda doíam-lhe nos pés. Essa é a ordem direta. Letra E. A disciplina devemos todas as nossas conquistas profissionais. Na ordem direta agora. Todas as nossas conquistas profissionais devemos à disciplina. Viu? Também está errado porque está na ordem indireta. Coloquei em ordem direta agora. Questão 18. Assinale a opção em que o emprego do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma padrão. Letra A. Faz bastante tempo que não lhe vejo. Ui! Quem não vê alguma coisa ou não vê alguém. Viu quem? Que não o vejo. Então vamos botar aqui na frente para corrigir. E essa aqui vai ficar em vermelho. Está errada. Letra B. Quando encontrei-lhe. Quem encontra, encontra alguém. Encontrou quem? O. Letra C. Teria enganado-me facilmente sem sua ajuda. Quando eu estou no particípio, enganado, esse me, ele vai ficar ou no meio dos dois verbos, ou antes do verbo que está no particípio. Foi? Ó, teria enganado. Esse segundo verbo está no particípio. Então, esse me deveria estar ou no meio ou antes do verbo no particípio. Então, essa letra C também está errada.
Vamos botar a letra C e a letra B também, porque eu não botei. Eu só corrigi e não botei ela em vermelho. Vamos lá. Letra D, em se tratando, opa, isso aqui ó, é para um camarada que já pratica essa matéria. É bater o olho e fazer, em se tratando de futebol, abstenho-me. É essa. Esse C tem que ficar antes do gerúndio, em se tratando. Aqui eu tenho um gerúndio. Então a letra D é a letra correta. Letra E, o tenho em grande conta, meu amigo. Pode começar com próclise? De jeito nenhum. O certo seria tenho o. Então, tem que ficar assim. E não essa colocação proclítica horrível aqui. A letra E também está errada. Portanto, a correta é a letra D. Questão 19. Que palavra foi formada pelo mesmo processo que o vocábulo couve-flor? Observe que em couve-flor eu não tenho a perda de nenhuma letra. Couve-flor. Couve, a palavra couve, e a palavra flor. Dá uma sacada nisso aqui. Mal me quer, embora, em boa hora, burocracia, anglicismo, circumpolar. Dessas que eu li, qual não perdeu letrinha como couve-flor? Esse processo de formação de palavra, igual aconteceu em couve-flor, é chamado composição. Não tive a perda de nenhuma letrinha, e aqui também eu não tenho. Mal me quer. O que é composição? Leia. A composição é um dos processos de formação de novas palavras. A partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, formamos palavras compostas que possuem significado próprio. Composição por justa posição ocorre quando os elementos ou palavras que formam os elementos estão justapostos, ou seja, lado a lado. Então, é uma composição por justa posição. Eles estão lado a lado. São duas ou mais palavras simples. Repetindo. Mal me quer. Eu vou juntar essas três e vou formar mal me quer. Foi? Número 19 ficou a letra A. Questão 20. Em que opção a forma verbal destacada foi empregada de acordo com a norma padrão? Letra A. Quando eles proporem algo aceitável, podemos conversar. Quando eles propuserem, errado. Então vou botar em vermelho. Letra B. Acredito que polirei meu carro. Vem de polir. Então, polirei. Letra C. Mamãe quer que nós ceiemos. Está errado. É ceemos. Letra D. Era preciso que eles reavessem. Está errado. É rehouvessem. Letra E. Angélica antevira. Está certo. Do verbo antever. Que seus amigos sairiam sem ela ontem. Mano, eu não posso ficar comentando todas as matérias dessa disciplina, senão o vídeo vai bater 10 horas, né? Então eu estou só resolvendo a prova contigo mesmo. E falando um detalhe aqui, outro ali, né? Deixa eu marcar a letra D e a letra C. Essas duas letras estão incorretas. Ficou a letra E. Questão 21, anulada. Vamos para 22. Marque a opção em que a frase está correta de acordo com as regras de concordância. Letra A. Só 3% da plateia pagou ingresso. Correta. Plateia pagou ingresso. Concordância perfeita aqui, ó. Então essa letra A está correta. Vamos corrigir as outras que estão incorretas. Letra B. Estes automóveis são tais qual. Está errado, deveria ser tais quais. É tal qual ou tais quais.
Aqueles meninos parecem estarem desatentos. Errado. Aqueles meninos parecem estar. Aqui tem que ficar no infinitivo. Vamos botar isso aqui. Letra D. A série primeira e segunda são as mais difíceis. As séries primeira e segunda. Está errado aqui. Letra E. Os acordos australo-chineses já foram assinados. Errado. Deveria ser os acordos australo-chineses. A primeira fica no singular. Número 22 ficou a letra A. Questão 23. Leia a frase abaixo. Carlos é trabalhador, ao passo que seus irmãos não gostam de trabalhar. Assinale a opção em que o significado da locução destacada está indicado corretamente. Ele é trabalhador. Uma situação. Seus irmãos não gostam de trabalhar. Outra situação contrária à primeira. Então, essa aqui é uma situação, essa aqui é a outra situação, e a segunda contraria o que fala a primeira. Então, eu tenho um contraste. Pronto. Questões 24 e 25 anuladas. Portanto, ficaremos por aqui. Foram 23 questões, menos, né? Porque nós anulamos algumas aí conforme o gabarito, conforme publicação oficial da Marinha. E não deu para passar muita coisa não, para o vídeo não ficar assim muito extenso. Por favor, divulgue o canal para gente. Eu vou tentar soltar um vídeo por semana. É muita gente para bater papo, para conversar, para explicar. Então demora um pouco mesmo para o vídeo sair. Deixe a sua sugestão sobre a próxima videoaula. Participe do canal, divulgue as videoaulas. Nós precisamos crescer, mano, tá? E no mais, muito obrigado por sua presença. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Valeu!